E nós vamos ouvir a palavra de Deus para o nosso coração nesse momento. Pastor Jorge Luiz Patrocínio. Gente, tem muita coisa para falar, mas o Jorge se converteu conosco numa evangelização que eu estava fazendo para uma moça, e ele ouviu a palavra, entendeu a voz de Deus, entregou seu coração a Jesus, e isso já tem 35 anos, né, Jorge? 35 anos. Veio para a igreja, eu batizei, se tornou líder da mocidade, depois diácono da igreja, depois teve um chamado para o ministério, e quando ele voltou do seminário, ele veio trabalhar comigo, lá no Brasil, e dali ele veio para os Estados Unidos, estudou 8 anos aqui em St. Louis, depois retornou ao Brasil, e agora estamos aqui novamente juntos. É muito bom a gente estar junto. Pastor Jorge, querido, seja muito bem-vindo. Atualmente ele está lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem planos para a gente seguir esse ministério maravilhoso do Senhor. Então, estejam orando aí para que Deus nos ajude e nos direcione, nos dê sabedoria, mantenha a sua graça sobre nós. Nós vamos ouvi-lo atentamente e aquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao nosso coração. Deus amado, derrama a tua graça sobre o teu filho nesse momento. Que ele seja porta-voz do Senhor, boca de Deus, profeta do Senhor. E aquilo que o Senhor tiver para falar, o Senhor vai falar ao nosso coração. E o Senhor prepara também os corações para ouvir a tua voz, porque a voz do Senhor é poderosa. Nós oramos e o abençoamos, e também abençoamos o povo de Deus nesse momento, para receber. E abençoamos também aqueles que estão lá, lugares tão distantes, nos acompanhando pela internet. Que essa voz poderosa do Senhor entre no coração deles, onde estiverem, e recebam de Deus uma palavra. Oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: Amém. 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 Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. A sua presença aqui neste momento não é uma coincidência, não é um acidente de percurso, não é alguma coisa que você falou assim, não tem nada para fazer, eu vou lá na igreja. Você que está nos ouvindo pela internet, você de repente, de alguma forma, você caiu aí, ó, sentou nessa cadeira e ligou a internet, o seu computador, e você está pensando, puxa, eu fiquei passando, encontrei esse culto. Não é nada disso. O nosso irmão Jorge falou que a graça de Deus trabalha em nós. O apóstolo Paulo diz que o Senhor que começou a boa obra há de completar. Deus trabalha. O profeta Isaías diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O profeta Isaías disse isso. E quando Paulo disse que ele trabalha, guarde isso no seu coração, você que está aqui, você que está nos ouvindo aí na sua casa. Deus trabalha por você. Deus trabalha por você. Ele movimenta, provê situações, age nas circunstâncias para abençoar a sua vida. Deus trabalha em você. Deus trabalha em você. O Espírito de Deus move em nós. A palavra do Senhor, Ele cura as feridas, Ele sara, Ele nos salva. Deus trabalha em você. Mas Deus trabalha por você? Deus trabalha em você? Deus trabalha através de você. Isso mesmo. Não é só para você não, para você abençoar alguém. Deus trabalha através da sua vida. E nesta noite, nesse dia, Vida Nova está com um momento de missões, lembrando aquilo que nós fomos chamados para fazer. A minha oração é que vocês continuem sempre servindo, sendo instrumento nas mãos de Deus. Amém? Ô, gente, que alegria estar aqui, ver o pastor Seni. A Eva,
Meu Deus, a Suzana, a Priscila, Suzana, eu estava falando com a Priscila ali, e falando do Jorge Henrique, o meu filho mais velho, 28 anos, desse tamanhozinho, essas duas meninas tomavam conta dele. Olha aqui, gente, agora todo mundo casado, pastor Bruno, o Caio lá atrás, meninada linda, esse aqui eu já vi pela televisão, pela internet, já vi. Ô, gente, essa família mora no coração. Né? Minha mãe falou assim, para resumir, a minha mãe falou assim para mim, olha, fala para o pastor Sini para orar por mim, e eu estarei orando por ele, porque eu sei que esse homem é um pai para você. É isso mesmo, essa família, meu Deus, tem me abençoado tanto ao longo desses anos, 35 anos. 17 anos, Jesus me salvou através desse homem, e ele resolveu discipular 3 jovens de 17 anos. Tadinha, Eva, eu tenho que pedir tanto perdão, minha filha. Com 17 anos, esses 3 jovens, o pastor levava lá para a casa dele, a Eva tinha de dar um jeito para arrumar alguma coisa para a gente comer, meu Deus do céu. Eva, teve muita paciência conosco. Esse homem pastoreou e discipulou 3 jovens de 17 anos. 2 deles são pastores, eu, pastor Ronaldo. E um é presbítero Edilson. Ô, gente, é tremendo, não é? E eu sei que Deus continua fazendo a obra de Deus aqui. Ô, gente, esse homem eu achei que quando ele ficasse mais assim, depois dos 6.0 alguma coisa, Eva, ele ia diminuir a velocidade. Nada, aumentou. Meu Deus! Ontem nós acordamos, quando ele me chamou, que já era 7 horas, já tinha vindo na igreja orar. E voltou e nós saímos o dia inteiro. Esse é o pastor Sini. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. E nós vamos ler do versículo, apenas 3 versículos, então eu quero te pedir para você ler a palavra de Deus. Como a gente ouviu hoje, né? E cantamos, a voz do Senhor é poderosa. Quando a palavra do Senhor sai, meus irmãos, olha... Gente, aquele texto é lindo, né? Ela é poderosa. Ela faz tremer o deserto. E ela dá cria às costas. Olha só que coisa linda. A voz do Senhor, ela balança um coração de pedra. E acalma um coração tumultuado. É assim que a voz de Deus faz. Você que está nos ouvindo aí, a minha oração é que a voz do Senhor vá ao seu coração neste momento. Amém? Vamos ler juntos 3 versículos, Isaías 55, graça oferecida gratuitamente a Deus. A uma só voz, versículo 1 até o versículo 3. Leiamos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Senhor Jesus, que a tua voz poderosa, que dá vida, invada os corações que estão nos ouvindo. Alguns, Senhor, aqui em Toronto, outros no Brasil, talvez na Europa, em tantos lugares, que nesta noite, esta palavra, Senhor, produza vida. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, no dia 16 de novembro de 2017, o ano passado, o mundo da arte acordou atônito. Uma casa de leilões em Nova York havia leiloado no dia anterior, segura essa aí, por 450 milhões de dólares, o quadro pintado por Leonardo da Vinci, há 5 séculos atrás, chamado Salvator Mundi.
a única obra, segundo especialistas, remanescentes do artista italiano em algumas coleções privadas. O quadro Salvator Mundi, que chegou a fazer parte, inclusive, da coleção do rei Carlos I da Inglaterra, século XVII, olha que coisa. Ele acabou nas mãos de um bilionário russo, segundo a história, que tinha comprado em 2013, apenas 4 anos antes, por uma bagatela de 127 milhões de dólares. Hoje já se sabe quem é que arrematou esse quadro. Agora, em 2017, por 400 milhões de dólares. Isso mesmo, foi um príncipe saudita que comprou esse quadro no leilão para colocá-lo, para expô-lo num museu, numa filial do Louvre, na capital dos Emirados Árabes. 450 milhões de dólares. Ô, gente, o valor alcançado é inacreditável, porque, segundo os especialistas, um quadro anterior a esse, né, Salvator Mundi, chamado As Mulheres de Angel, de Pablo Picasso, tinha sido vendido, o recorde até então, por 179 milhões. E agora, este quadro, ele alcançou de uma forma inacreditável a marca de 400 milhões de dólares. O que muito nos chama a atenção é o fato de que a obra mais cara do mundo foi pintada. Entra na internet que você vai encontrar. Basicamente o nome Salvator Mundi, porque é realmente o quadro de Jesus. Olha que coisa impressionante. E é um quadro de Jesus com ele segurando um globo terrestre, o globo da terra na sua mão. É admirável, meus irmãos, ver que bilionários estavam naquele momento lutando pelo quadro de Jesus, oferecendo cifras milionárias para adquirir o quadro Salvator Mundi. E isso nos faz lembrar o seguinte: qual é o preço da salvação? Essa é uma pergunta para nós. Ora, que se compre ou que se compra uma peça de artes por milhões e milhões de dólares, é fato. Mas será que há um preço para a salvação? Será que o homem pode comprar o favor de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? No texto que lemos, graça oferecida de uma forma redundante, gratuitamente a todos. Neste texto, o profeta Isaías responde esta pergunta: o preço da salvação. Nós todos sabemos que o profeta Isaías é considerado na Bíblia, no Antigo Testamento, o profeta messiânico, o profeta evangelístico. Porque ele, na verdade, faz proclamações peremptórias a respeito do Messias que estava para vir. E nesse texto, ele diz: vinde às águas. Soa aos nossos ouvidos, se colocássemos Isaías junto com os evangelistas, soa aos nossos ouvidos o evangelho da graça de Deus. Alguns estudiosos acreditam que neste texto que nós lemos, o profeta Isaías fala de uma forma metafórica, usando a figura, naquela época, em Israel, do vendedor de águas em Jerusalém. O vendedor de águas era um homem que andava pelas ruelas de Jerusalém carregando um pote sobre os seus ombros e em alta voz oferecia o seu produto. Oferecia água naquelas ruelas num tempo que não havia toda a tecnologia que temos hoje. Esta figura é completada, então, com o convite. Além da água, Isaías diz pão, vinho e leite. E nesse texto, o orador não é um mercador comum de águas, que oferece o seu produto por qualquer preço.
Ele é, na verdade, aquele que revoluciona, dizendo que todos podem vir e comprar sem dinheiro e sem preço. É um vendedor de água que convida a todos. E nesta noite, você que nos ouve pela internet, a palavra de Deus está dizendo para você: vinde às águas e a vossa alma viverá. É a palavra de Deus, meus irmãos. Nesse sentido, como é bom a gente voltar para o Evangelho. João capítulo 7, talvez você já tenha ouvido, versículos 37 a 38, diz assim: no último dia da festa, o Senhor Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Este texto, ele soa este evangelho da graça de Deus. Você e eu devemos, neste dia, atentar para este convite, porque o texto afirma: ouvi e a vossa alma viverá. É aquela mesma água que aquela mulher, perto do poço, buscava saciar a sua sede. E Jesus diz: você tem água daí, né? Mas eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Nesta noite eu queria dizer isso para você, você que nos ouve pela internet: vinde às águas, bebei. O Senhor Jesus tem vida e vida em abundância. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. O tema, o preço da salvação. Tenha lá por detrás da sua mente, assim, aquela ideia dos 450 milhões de dólares e gente pagando tudo que pôde para ter um quadro de Jesus. Guarde isso por aí por enquanto. Mas pense comigo sobre o preço da salvação. Vamos olhar para o texto. E nós vamos ver algumas nuances, alguns detalhes desse texto que fala sobre o preço da salvação. Primeira verdade, esta é uma declaração que eu compreendi naquele dia que o pastor Gesene pregou para mim, há 17 anos de idade. A salvação é de graça. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, diz o texto. A salvação é de graça. Porque durante toda a história da humanidade, o homem sempre tentou aproximar-se de um Deus movido pelos seus esforços próprios. Isso é natural dentro do pecado da humanidade. Os deuses pagãos, principalmente no Antigo Testamento, precisavam ter a ira aplacada por algumas ofertas, oferendas, oferecimentos. Este conceito de se pagar para obter a salvação invadiu o cristianismo medieval. Na Idade Média, os homens buscavam de qualquer forma para comprar a salvação. A reforma protestante veio exatamente com a proposta de quebrar esse conceito de que nós temos que pagar pela nossa salvação. Lutero, Calvino e outros reformadores pregaram e quebraram esse princípio de que poderíamos fazer algumas indulgências que pudessem de alguma forma contribuir pela nossa salvação. Meus amados irmãos, há alguns conceitos desse pagar para obter a salvação muitas vezes tem invadido o arraial evangélico. A gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para sermos salvos. Como aquele homem disse para os discípulos: o que eu devo fazer? E ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O preço da salvação? A salvação é um dom gratuito de Deus. O texto que nós lemos diz: sem dinheiro e sem preço. Mateus capítulo 11, versículo 28, nos convida: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus.
Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu próprio amor. Amor incondicional, meus irmãos, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O dinheiro, o poder ou mesmo a religião não compram a salvação. E essa é a palavra que eu quero dar para você que nos ouve pela internet. Esta igreja prega a graça de Deus, a salvação, o amor incondicional de um Deus que morreu por você. Jesus Cristo. A salvação é de graça. 450 milhões de dólares compram um quadro de Jesus, mas não ganham o favor de Deus. Guarde isso no seu coração. As penitências, talvez, quem sabe, rosários, muitas missas, definições, qualquer coisa que a gente fizer. Nada disso pode mover Deus em direção a mim e você, porque a salvação é de graça. O poder não garante ninguém um lugar especial na fila dos céus. Não. Não adianta lançarmos as nossas ofertas no leilão da salvação. Definitivamente não. Deus convida o homem à salvação gratuita. Vinde e a vossa alma viverá, diz a palavra de Deus. E você que nos ouve nessa oportunidade, tanto aqui na nossa igreja, como a nossa igreja espalhada em todo lugar, você precisa entender. Você que vive, quem sabe, achatado pelo sentimento de que precisa fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, o dom de Deus é gratuito. Salvação é de graça, mas tem outra verdade aqui. Segundo, a salvação é de graça? Ok. A salvação é de graça, mas ela não é barata. Guarde isso. Ele diz para vinde, mas ele diz assim, comprai. Comprai. Então, o texto afirma que nós podemos ir às águas sem dinheiro. Ele diz, vinde sem dinheiro e sem preço. E ele diz assim, você precisa comprar. Parece um antagonismo. Ou seja, você não paga pela salvação, mas alguém pagou no seu lugar, entendeu como é que é? A salvação é de graça, mas ela não é barata. É por isso que você não tem como pagar por ela, porque você pode botar milhões de dólares, que o preço da salvação foi providenciado por Deus na cruz do Calvário. O seu próprio filho morreu no meu e no seu lugar. A salvação é de graça, mas não é barata. Salmo 49, tem alguns textos do Antigo Testamento que eu fico pensando assim, soa pra gente, o evangelho. Olha só, claro que é o evangelho, né? Mas soa o Novo Testamento. Olha o que o Salmo 49, versículos 7 e 8 diz. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e será toda tentativa para sempre. Salmo 49, versículos 7 e 8, olha, vou ler de novo. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, comprar, né? Ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da sua alma, da alma deles, é caríssima. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, o apóstolo Paulo afirma, foste comprado com alto preço. João, capítulo 3, versículo 16, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo não foi apenas um presente dos céus oferecido na terra, porque ele era Deus e homem,
Ele não foi apenas um presente dos céus oferecido na terra, mas ele foi um resgate da terra oferecido nos céus. Eu e você, quando entramos na presença de Deus, o Senhor Jesus está lá com as marcas nas mãos, dizendo: eu morri por ele. E ele intercede por nós até agora, como sumo sacerdote, que não descansa. Porque Isaías disse isso, nunca jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E aí, de repente, Jesus vira assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A sua vida é cuidada por Deus. Ele afirma que ofereceu a sua vida voluntariamente. João capítulo 10, quando ele fala sobre a porta, o pastor, no finalzinho ele fala sobre a sua vida. A sua vida, a vida de Jesus. Ele diz assim, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ele está falando sobre a ovelha e pá, arrebatada, e eu tomo, eu guardo, eu não deixo o ladrão entrar e papá. E daqui a pouco ele começa a falar sobre ele. E ele diz assim, sobre a sua vida: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Meus irmãos, nós devemos pensar que por não precisarmos pagar absolutamente nada pela salvação, a salvação deve ser levada assim, é como diz o outro, a toque de caixa. Alguém pagou pela sua vida. A salvação, ela é de graça, não precisa pagar nada. A salvação é de graça, mas ela não é barata. Alguém pagou. Terceiro lugar, a salvação é de graça, não é barata, mas é algo que precisa ser apropriado. A salvação deve ser apropriada, porque o texto diz assim: vinde, comprai, sem dinheiro, é verdade, mas você vai ter que comprar. Alguém vai pagar por você, entendeu? Vinde, comprai, comei. Você precisa se apropriar da salvação. Meus irmãos, depois do profeta afirmar então que a salvação é de graça e que ela custou um preço alto, ele agora convida os seus ouvintes a receber. É uma declaração clara sobre a decisão de apropriação do que o homem precisa tomar. Paulo afirmou assim, perdão, gente, não é Paulo, né? Pode ser ou não. Toda hora que eu falo aqui, toda vez que eu vou falar de Hebreus, eu penso em Paulo. Pode ser ou não. Ninguém sabe. Vamos lá. Hebreus afirma assim, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E Jesus afirmou em João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. A salvação, meus irmãos, ela é de graça. Ela não é barata, mas ela precisa ser apropriada. Você que nos ouve, guarde isso no seu coração. A salvação não é um conceito filosófico. Está entendendo? Não é um conceito filosófico de você dizer assim, que habilidade para conseguir caminhar aqui. Olha, essa palavra. A salvação não é um conceito filosófico. A salvação é algo que acontece na natureza do homem. Na natureza caída. Não é uma coisa que você mantém flutuando nos seus ensinamentos, como você aprende sobre arte, sobre geografia, essas coisas todas. A salvação é algo que precisa ser apropriado. Nicodemos tentou argumentar com Jesus de forma filosoficamente. Jesus foi e deu um nó na cabeça daquele pregador, daquele diretor de uma universidade. Disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aquele homem tinha estudado tanto. Nicodemos era um dos maiorais dos publicanos. Ele tinha estudado tanto, gente, o Antigo Testamento, tudo. Aquele homem, filosoficamente, sociologicamente, sabia de tudo. E aí Jesus chegou e desmontou o castelo de cartas emocional e filosófico que ele tinha. Falou: descanse o seu coração, apenas
Abra sua vida. Nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Mas como? Voltar na barriga da mãe, aquela coisa. Foi nada disso. O que nasceu da carne, nasceu. Eu estou falando de um novo nascimento. E talvez você esteja aqui nesta noite também, filosoficamente tentando se encontrar. Jogue isso para o chão. E aprenda a deixar o Espírito de Deus, a palavra de Deus entrar na sua vida. Você precisa nascer de novo. E para de ficar lutando. Eu tenho que contar essa, pastor. Eu tenho que contar. Eu vou contar uma história para vocês. De um jovem engenheiro. Está gravando ali. Ele vai ouvir isso a qualquer hora aí, né, pastor? Engenheiro. O nome dele é Fernando. O rapaz estava estudando na época no ITA, lá em Aracruz. Estava num retiro lá. E eu falei para ele, conversei durante a noite, e ali, igual Nicodemos, todo filosoficamente para mim. Mas porque isso assim, papapá, porque a filosofia diz isso, a história diz isso, porque a idade do carbono, aquela coisa toda, né? E papapá, e eu fiquei a noite toda, oh meu Deus, a noite toda com aquele homem, com aquele jovem. No outro dia, no culto, assim na hora do culto, então lá o pastor Cine está pregando ali e falou assim, quem quer aceitar Jesus? Aceita Jesus. Aliás, esse negócio assim de aceitar Jesus é meio complicado. É Jesus que aceita, cara. Bem, você conhece ele, né? Você conhece, né? Bom, então, quem quer aceitar Jesus? Aí uns levantaram daqui e o cara está lá, né? Todo filosófico, igual Nicodemos. O pastor Senin virou para ele e falou, você que está aí, você quer aceitar Jesus? Ele falou, não quero não. Desse jeito. Gente, fechou o tempo, porque esse homem aqui, ele não perde batalha fácil, não. Fechou o tempo a gente. Ai, meu Deus, ai, Jesus, abençoa. Ele falou, como é que é? Você não quer aceitar Jesus? Que isso, rapaz? Você vai aceitar Jesus, sim. Aceita Jesus. Ele falou, não quero, não. E o pastor falou, não, vem aqui na frente. Não vou, não. Não vou, não. Ficou aquele negócio. Não vou, não. Sabe o que você fez? Não, eu estou falando, eu vou lá. Vem cá, rapaz, o que é isso? Você vai aceitar Jesus hoje? Eu nunca vi ninguém aceitar Jesus na marra. Aceitou, cara. Aceitou aquele homem. Fernando, bitch. O pastor Senin foi lá nele e falou, não, rapaz, o que é isso? Você não quer aceitar? Não, pega aqui o cara, não vou não, não vou não, vai sim. E o cara vem, não vou não, Senin. E vem, trouxe o cara aqui. Orou com ele, eu falei, meu Deus, eu pensei comigo, não falei para ele, né? Falei, esse rapaz não vai aparecer mais na igreja. Não vai aparecer mais na igreja. No outro dia, na segunda-feira, eu estou lá na igreja, era pastor auxiliar, chega quem? Fernando e o pastor Senin. O rapaz parecia que já era crente, assim, há 50 anos, sabe? Ô, bênção, tá, olha, tem esse livro aqui que é uma bênção para você ler, tem essa Bíblia aqui que é uma bênção, e papapá, ô, glória a Deus, vamos orar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sabe quando é que ele saiu? Nunca mais. Hoje o menino está lá na Espanha, é uma bênção numa igreja de língua portuguesa, um dos líderes. Ô, gente, a salvação precisa ser apropriada, e talvez você esteja assim, não, mas eu tenho aquilo lá, eu tenho aquilo ali, eu tenho aquela situação, não vou ter nada. Não pense sobre a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus, confia nele, e o mais ele fará. Porque ele fará sobressair a sua justiça como a luz, o sol do meio-dia. Por que é que você está com medo? O que é que você tem que comprometer? O que é que você tem que trazer para a luz? Lembra-se que a luz maior iluminou, sabe aonde? O Calvário, gente. O Calvário. E o lugar da morte se transformou no lugar da vida eterna. Porque ele derramou o seu sangue por mim e por você. Para de ficar com medo. Vinde às águas, diz a palavra do Senhor, e a vossa alma viverá. Ah, gente, o preço da salvação, ela é de graça. Ela é de graça, mas não é barata. Ela é de graça, mas não é barata, mas ela precisa ser apropriada. Meus irmãos, mas eu tenho uma última para você. O preço da salvação, de graça. É de graça, mas não é barato. Alguém pagou por você. Não adianta você ficar filosoficamente pensando. Você tem que se apropriar dela, abrir seu coração, entregar para Jesus. Mas em quarto lugar, a salvação, meus irmãos, abre uma nova história na nossa vida.
Porque no versículo 3 ele diz assim: eu farei uma aliança eterna. Deus começa uma nova história na vida daqueles que o aceitam de todo o seu coração. Jesus afirmou assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, João capítulo 10, entrará, sairá e achará pastagem. Esse texto é interessante, né? Porque ele diz assim, que é uma porta. Então você entra, mas quando você entra, ao invés de você entrar para dentro, né, uma redundância, você na verdade sai. Então você entra e sai. Entrará, sairá. É porque você está passando da nova vida para uma nova vida, onde você vai encontrar pastos verdejantes. Nova vida com Cristo, uma nova história. A salvação não é para ser vivida uma hora na igreja. A salvação é para ser vivida num novo tempo. Comigo aconteceu. 17 anos de idade, acredita? 17 anos de idade. Parece que foi ontem, ainda sou menino, jogo bola, fininho. 35 anos atrás, você que é de matemática, bom, sabe quantos anos o pastor Jorge tem. 35 anos atrás, encurtando para vocês, quem esteve aqui no primeiro ouviu, o pastor Ceni contou, encurtando para vocês, fui para um piquenique da igreja, não gostava de crente, Deus tem um senso de humor tremendo, né? Eu costumo dizer, porque esses caras que não gostam de crente, é aquele que ele mais pega e fala, vou transformar pastor para ele sentir o que é uma tosse, né? Não gostava de crente, fui lá para aquele piquenique, saí de casa para jogar bola e, de repente, um negócio tal. E acabei lá dentro de um caminhão indo para a praia e cheguei lá uma jovem que não era crente. A única que não era crente. Eu pensei, pastor, não falei isso, não, eu pensei assim, bom, eu vou lá naquele piquenique, porque crente não costuma beber não, mas come, né? Então pensei, lá vai ter... Me perdoe, eu era bom. Hoje não, hoje eu estou de dieta, estou tranquilo, mas eu tinha um apetitezinho que eu derrubava assim uma montanha, não na oração, pá, assim, entendeu? E aí eu fui, e essa menina não era crente, e nós começamos a conversar, e ela começou a falar das dores dela, e eu pensando das minhas, daqui a pouco o pastor Ceni passa, ouve aquele negócio, não gosta pior da história, quando ele não gosta, gente, da história, pode saber que ele vai lá. E sentou com a gente assim, para conversar com aquela menina, mas eu era muito arisco de tudo, ele nem me viu. Eu, dei no pé, me levantei, ele sentou e eu me levantei, ele nem viu. E aí eu ia para sair assim, mas eu acabei ficando, sabe? Fiquei. E aí eu fiquei atrás dele, ele ficou sentado com aquela menina, no chão da areia ali. E eu em pé atrás dele, e ela me vendo, né? E eu em pé atrás do pastor Ceni assim, e ele sentado. E ele começou a evangelizar aquela menina. E Deus começou a falar no meu coração. Que coisa, gente. Que coisa. E no final da história, aquela menina ali, o pastor Ceni falou assim, que tem fez 2 bolas. Eu não esqueço disso. Ele falou, aqui tem o céu e aqui tem o inferno. Onde é que você está? Aí ela disse assim, eu estou no inferno. Eu pensei, depois de tudo que ela falou, né, eu era, gente, 17 anos, essa eletricidade toda aqui sem Jesus, só Jesus, né? Então eu pensei assim, se ela que está mais ou menos ruim, ela está no inferno, eu que estou do jeito que eu estou, eu estou onde? Ela está sentada na minha cabeça, eu pensei comigo. E aí, o pastor falou assim, você pode sair daqui e passar para cá, porque tem uma ponte. Naquele momento, Deus falou no meu coração. Esse homem foi embora, nem me ouviu, nem me viu. Foi embora, fez oração com a menina e me deixou lá. E eu fiquei com aquele negócio, céu, inferno, e bola e tal, e ponte. E saí correndo atrás dele. Toquei no ombro dele e falei, pastor, eu também quero aceitar Jesus. Gente, isso aconteceu no dia 12, dia 12 de outubro de 1983. Nunca saiu da minha mente, nunca. É como se tivesse acontecendo agora, eu sei os detalhes, tudo o que aconteceu. E eu me ajoelhei ali, ele chamou e tal, nós sentamos, ajoelhamos. E Deus transformou a minha vida. Totalmente, eles sabem.
Ele sabe, meus irmãos, eu era brigado, aquela coisa toda, cheguei em casa, consertei com todo mundo, pedi perdão, perdoei, e olha a benção, quando a gente tem Jesus, uma nova história começa na nossa vida. Guarde isso. Talvez você esteja chegando aqui agora no Canadá procurando uma nova história, não é? Pois eu quero dizer para você que nesta noite você encontrou. Nesta noite você encontra uma nova história em Cristo. Uma nova história Deus tem para você. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Você que nos ouve pela internet, nós, pastor, já que minha mãe falou que ele é meu pai, eu estou aqui tomando posse da coisa, fazer o quê, né? Nós aqui, estamos servindo ao Senhor, cultos, domingo, 17h19. Venha visitar, venha estar conosco. Você que abriu seu coração para Jesus aí na sua casa, agora é hora de você abençoar, porque ninguém recebe para si, a Bíblia diz. Recebeis de graça dai. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar ao Senhor. A nossa oração é que o seu coração seja cheio do Senhor. Que a sua vida seja repleta da bênção de Cristo. Que a sua passagem e a sua vida aqui no Canadá seja um instrumento vivo nas mãos de Deus. Guarde isso no seu coração, para o seu próprio bem. Não pense só assim, o que é que eu posso ganhar? Pense o que é que eu posso dar. Porque de graça receber e de graça dai. Deus te deu a salvação em Cristo Jesus. Compartilhe isso com seu vizinho, com seu amigo de trabalho, aonde você estiver. Brasileiros, portugueses, canadenses, qualquer um que seja. O pastor Zene está falando de um rapaz da Jamaica, que esse homem pregou o evangelho para ele. Compartilhe a palavra de Deus. Vinde e as vossas almas viverá. Pastor. Amém, queridos. Feche os seus olhos. Seus olhos fechados. Faz essa oração comigo agora. Repete assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entendi a Tua palavra. Eu te recebo no meu coração. Confesso os meus pecados. E a partir de agora, eu quero viver só para o Senhor. Fique de olhos fechados. Quem é que está aqui nessa noite que fez essa primeira vez, fez essa oração e repetiu comigo essa oração dizendo: eu recebo o Senhor no meu coração? Quem é que fez essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão aí onde você está, só para dar um sinal, eu vou orar com você. Deus te abençoe. Mais alguém nessa tarde? Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém? Deus te abençoe, querido. Aleluia. Mais alguém nessa tarde? Isso não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Você fez a oração, você repetiu. Deus tem uma nova história para você. Uma história linda, uma história de amor. Deus não quer tirar nada de você, Ele quer te dar coisas novas. Ele quer que você entregue para Ele o que você não pode resolver. É o perdão dos seus pecados. Você não pode se perdoar, mas Jesus te perdoa. Como Ele perdoa a mim, como Ele perdoa a todos aqueles que o invocam em espírito e verdade. E diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você que está do lado dessa pessoa que levantou a mão aí, abraça ela aí e ore com ela. Nós vamos orar. Jesus amado, põe tua graça nesse coração agora. Liberta, Senhor, e salva, e traz a tua vitória para a glória do teu nome, e escreve agora uma nova história. Fecha esse livro, Senhor, da velha vida, e comece a escrever uma história nova, um livro novo, porque o livro é do Senhor, a caneta é do Senhor, a história é do Senhor, e a partir de agora, o Senhor vai escrever essa nova história, dessas vidas, para a glória do teu nome.
Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém.